Olá, pessoal! Eu sou a Tamara, diretora pedagógica do Colégio Grilli, e você está em mais um GrilliCast. E no episódio de hoje, vamos trabalhar um tema muito importante e que tem muita curiosidade, né? O que tem por trás do boletim? Além de tudo, falaremos sobre BNCC, avaliação e competência. Hoje nosso time tá incrível. É a nossa querida professora de Humanas, professora Cláudia, mais conhecida como Cacau. Seja bem-vinda, Cacau. Obrigada. E a nossa querida Luana, que é a nossa consultora da Escola da Inteligência. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite. Sempre gostoso estar aqui no Grilli, né? Um prazer é nosso ter uma participação sua aqui conosco. Muito, muito obrigada por aceitar o convite. Cacau, também obrigado por aceitar, que é um assunto de desafio, né? Mas eu queria perguntar primeiro para você, Cacau. O que tem por trás do boletim, né? A gente tem ali a composição das notas, mas o aluno não é só um 6, um 10, um 2, né? Então, o que tá por trás de tudo isso? Ah, e vale o gancho, pessoal. Ela também é professora do socioemocional. Então, ela leciona o socioemocional do 6º até a 3ª série do ensino médio. Vamos lá? Então, por trás de um boletim tem uma pessoa, né? Primeiro de tudo, tem um aluno que se esforça, um aluno que tem um tipo de vida, um tipo de família, um tipo de rotina. Então, quando a gente dá uma nota, na verdade, a gente tem que pensar que nós não estamos avaliando somente aquilo que o aluno está expondo naquele momento, né? Naquele documento, naquela prova. É muito mais do que isso. A gente tem que pensar muito além. Pensar no aluno como um conjunto de um todo. Todos esses pormenores, todas essas pequenas coisas têm que ser levadas em consideração. Afinal de contas, o objetivo não é só formar um aluno nota 10. Mas a gente tem que formar uma pessoa, um ser humano, um cidadão para a vida. Então, para isso fazer sentido no final, nós temos que analisar todos esses pontos. E cada aluno, ele tem uma maneira diferente de absorver o conteúdo. Então, embora estejamos dentro de uma sala de aula, com um conteúdo específico para todos, com um tempo específico de cada aula, nós temos que, nesse momento, dar atenção para essas pequenas particularidades de cada aluno, para que ele seja atendido na sua plenitude e se desenvolva como um todo de verdade. É isso. E a Escola da Inteligência traz isso também, né? O respeito à singularidade do indivíduo, do aluno. Mas eu quero que você fale um pouco para a gente. Com certeza. A gente trabalha muito respeitando esse lugar dessa individualidade e dessa individualidade dentro do coletivo. Porque como a Cacau trouxe, ele é um indivíduo, mas ele é um indivíduo aprendendo a viver em sociedade. E isso faz toda a diferença, né? Inclusive, nós temos termômetros aí que nos mostram o quanto as avaliações causam um abalo emocional. E qual a importância, né, de ter o socioemocional vinculado a tudo isso. Eu sempre brinco, não adianta ele chegar lá no Enem sabendo tudo, se ele tiver uma tremedeira, um suadouro e não conseguir fazer a prova. Então a ideia é que ele consiga lidar com as emoções que estarão latentes a esse momento, que até então é um momento de tensão para o estudante, né? Nós sabemos que na vida adulta temos outros momentos de tensão, mas para o estudante esse é o maior momento de tensão. E ele vai aprendendo a lidar com essas emoções, facilitando então a compreensão dele na hora de se expressar e separar essas emoções, gerir essas emoções nesses momentos de tensão. Isso é muito importante também. Não, isso é importantíssimo, né? A gente fala sobre o Enem, mas eles passam por vários desafios dentro do âmbito escolar e na vida pessoal também, né? Então, por exemplo, quando eles migram do 5º para o 6º, né? Eles têm ali uma ansiedade que eles... É tudo novo, né? E o novo eu acho que assusta um pouco, né? O novo assusta. O 6º ano gera um impacto muito grande, né? Eles não estão acostumados com essa divisão, com esse tempo reduzido com cada professor, né? Então, é uma somatória de novas situações e isso gera um estresse muito grande e a gente tem que ter todo um cuidado, um olhar bem
a ser amoroso com ele. Inclusive, impacta diretamente nas avaliações, porque a gente tem lá no 5º ano quem é a turma do 5º ano, né? Eles são os maiorais, eles são os maiores da escola, eles dominam ali a hora do intervalo, todo mundo quer ser amigo de alguém do 5º ano. Eles são os reis da escola. Sim. E aí, quando chega no 6º, é o oposto. Eles são os menores, eles são a turma mais frágil, eles são a turma que, poxa, o ano passado a professora sabia o meu nome, da minha tia, da minha mãe, do meu cachorro, agora eu mal aprendi o nome da professora, ela vai embora. Exato. E isso reflete diretamente. Então, a gente tem também um dado que mostra que as notas do 6º ano, elas costumam cair bastante. E aí que o nosso material entra fortalecendo nessa transição, onde a gente vai ali das armadilhas da mente no 5º ano, fortalecendo esse aluno para que quando ele chegue no 6º, ele não tenha um impacto tão grande assim e já esteja conseguindo gerir isso de uma outra maneira, né? Não, é isso mesmo. E eu acho muito importante a gente trazer isso, porque a escolha do socioemocional, ela veio num período muito crítico, né? Que foi o pós-pandemia. Né, assim, a gente veio analisando o próprio perfil dos estudantes ali, né, essas crises de ansiedade que antes a gente nem escutava falar tanto, né? E de repente a gente entrou aí num looping do medo, da ansiedade, o medo do novo, né? Como que tudo ia acontecer. E eu, como, né, formada como psicóloga, percebi e senti isso. Eu falei pra minha irmã, Tamires, eu acho que é hora de a gente também cuidar, né? Porque a gente já fazia isso indiretamente, né? A gente sempre teve aqui quanto colégio, essa preocupação do bem-estar da criança, né? Porque aqui eles não são mais um número, né? Isso é sentido na pele, eles são muito importantes pra gente. A gente conhece família, né? A gente já tem 2ª, 3ª geração aqui estudando com a gente. Então, na tomada de decisão, isso foi muito importante. Eu falei, eu acho que tá na hora de a gente cuidar de fato, né, dessas lacunas aí emocionais que ficaram, até a parte de socialização, né, Cacau? A pandemia, ela fez intensificou um vácuo ali. Exato, exatamente. As crianças não sabiam mais como lidar entre elas, né? Difícil. E aí você vê 2, 3 anos depois, né, do cessar, vem a proibição do celular, porque o celular virou um refúgio, né? E aí vem a proibição do celular no colégio. Aí fala, meu Deus, então agora eles estão socializando de verdade, né? Agora eles estão se descobrindo ali no mundo do intervalo, que é uma delícia de ver, né? As próprias tias, a tia da cantina, os tios que cuidam do intervalo falam, olha, é incrível de ver como eles sabem conversar, que eles têm assunto, que eles gostam de brincar entre eles. Eu falo, isso é muito importante. É legal que eles veem que eles... Desculpa, Lu. É legal que eles veem que eles têm conhecimento, né? Que uma das coisas que acredito que seja um impacto muito grande numa avaliação clássica, por exemplo, é justamente se deparar com a pergunta e achar que não sabe a resposta. Eles sabem, né? Não só de uma prova, mas também como se relacionar enquanto sociedade, microsociedade no intervalo, né? Sim. Microsociedades de sala. Isso é muito legal, eles conseguirem se relacionar. E uma outra coisa que eu acho importante é criar um vínculo com os colegas de sala. Que antes, como nós estávamos geralmente nessa pandemia, foi o que aconteceu. Nós estávamos presos no mundo da internet. Os adolescentes estavam ali e eles não conseguiam dar o primeiro passo realmente para se relacionar. E agora não, agora eles sabem que, nossa, eu consigo, né? Sim. Eu sei o que falar, eu sei como conversar. Eu não vou ser julgado o tempo todo pelos meus colegas, né? Que é o grande monstro, é o julgamento. E aí o socioemocional ajuda muito nisso, é muito bonito ver como eles constroem essa relação dentro da sala. Inclusive, a avaliação dentro do socioemocional é um ponto muito bacana também, porque a Cacau está aqui, é uma excelente professora, a gente faz um trabalho muito próximo, né? Sim. Porém, a nota que a Cacau atribui, ela está levando em conta tudo isso que ela considerou aqui, e também a participação do aluno em sala, o quanto ele contribui ali com as atividades, né? A gente não vai dar uma nota para o nível de raiva desse aluno. Sim. A gente não vai dar uma nota, até porque você é psicóloga, nós somos pedagogas. Uma nota de controle emocional, não. Não é sobre isso. Porém, nós temos parâmetros como avaliar esse crescimento emocional. E um deles é a nossa pesquisa internacional da Beyond,
que a Cacau aplicou com os alunos. Então, eles respondem um questionário minucioso que vai nos dar um relatório coletivo. O próprio aluno tem um acesso individual, então ele vai saber quais as habilidades e competências ele desenvolveu mais e quais ele ainda precisa melhorar no seu relatório individual, na qual só o aluno tem acesso, até por conta da Lei de Proteção de Dados. Nós recebemos o quê? Um relatório coletivo da classe, daquela turma, do GRIL e do Brasil. Então, nós vamos ter, então, até o final desse ano, esse relatório que vai nos dar a base de como desenhar o próximo ano. Então, o que é importante para o oitavo A, que às vezes para o oitavo B é outro assunto, às vezes é outra temática. Então, esse é um tipo de avaliação que nos dá um diagnóstico preciso dos próximos passos, porque ela serve tanto para o aluno, quanto para o professor, como para a escola, né? Certo. E isso impacta também na família, que chega, de certa forma, com esse comportamento diferenciado que o aluno vai evoluindo, amadurecendo e traz esse impacto para a família também. Exato. E vocês acham que a BNCC, então, veio para engrandecer? Né? Porque eu acho que a gente está trabalhando na BNCC, a gente trabalha muito por competências, né? Então eu acho que isso ajuda muito, né? A gente, por exemplo, a parametrizar o socioemocional, que não tem como você medir a raiva, né? Mas você tem como entender as competências e as necessidades. O que você achou da BNCC, Cal? Olha, eu sei que muitas pessoas olham para a BNCC como um monstro, Uhum. né? Porque tá muito diferente, né? Realmente, do que nós estávamos acostumados Mas ela vem justamente com essa modalidade de você conseguir modular, conseguir encaixar outras disciplinas, conseguir avaliar o seu aluno de uma maneira mais abrangente. Sim. Então, ela desengessou o ensino, digamos assim, né? Tava tudo muito engessado, tudo muito comprimido, tudo muito certinho, né? E o aluno, infelizmente, acabava virando uma nota. Então, essa nova BNCC, ela nos ajuda a ver com outros olhos e dá essa flexibilidade que nós precisávamos para avaliar. É verdade. E você, Lu? Eu acredito que essa base, ela, além de trazer para o território nacional todas as necessidades, ela tem esse lugar de unificar e, ao mesmo tempo, o lugar de trazer essa singularidade. Então, ela consegue abranger tanto a escola que trabalha por projetos, como a escola que tem um material, mas ela está ali trazendo tudo o que precisa ser trabalhado. Exatamente. E o que precisa ser desenvolvido, né? E isso é muito importante, Essa realmente. questão da singularidade é muito legal. É muito legal. E é isso que eu ia falar também, né? Ao mesmo tempo que ela padroniza, ela respeita, né? E o que é legal, porque, por exemplo, a gente já recebeu alunos de outros estados, assim como alunos nossos já migraram para outros estados. E eles sentiam uma diferença muito grande de conteúdo, né, assim, de material, de cultura. E acho que a BNCC, ela chegou mesmo para tentar dar uma tranquilizada nos corações aí dos pais que precisam fazer, de repente, essa mudança no meio de um ano, no meio de um ciclo, né? Isso deixava os pais muito aflitos. Será que vai se adaptar? Será que o conteúdo vai atender? E hoje, com a BNCC, a gente fica com o coração mais quentinho também, né? Inclusive, o material da Escola da Inteligência é todo desenvolvido com base na BNCC. Então, no início de cada capítulo, o professor tem lá quais são as habilidades e competências da BNCC que vão ser trabalhadas naquele capítulo e como ele pode fazer referência com outras disciplinas, inclusive, dentro dessas habilidades. Não, isso é muito importante. A escolha, por exemplo, da EI foi diante do SAS, né? Que a gente já tem ele aqui, esse ano que a gente completa 10 anos. E aí a gente falou, na intenção, falei, tem que ser um material que converse. Não adianta, né? Então, assim, como eles estão dentro da guarda-chuva da Arco, eu falei, cara, na mesma estamos, casa. Exatamente. Isso é muito mais fácil, muito mais gostoso de se trabalhar também, né? Porque você entende que a ideologia o propósito tá conversando, vem exatamente, do mesmo lugar. Vem do mesmo que lugar. É o que a Cacau citou e que eu queria reforçar, que é formar uma pessoa completa. Exato. Não somente alguém que tire uma nota boa, Sim, né? exato. Porque eu queria até retomar o que você perguntou para ela lá no começo sobre o que está por trás do boletim, né? E aí eu queria até cutucar as famílias um pouquinho agora, porque muitas vezes a gente olha e fala, poxa, recebi aqui o boletim. Nossa, meu filho é um 8, meu filho é um 7, é um 6. Nossa, meu filho é um 10. Sim. Só que, gente,
O que você colaborou para que essa nota fosse a nota que está lá, tanto para o 10, quanto para o 6, quanto para o 5, né? O quanto a gente consegue participar ativamente na vida desse aluno para que ele tenha nesse boletim uma representatividade mais fiel do que realmente ele aprendeu ou não, né? Isso é um parâmetro para todo mundo. E, inclusive, eles se abalam, a gente comentou aqui, né? Eles se abalam para fazer a avaliação. Será que durante todo o bimestre, em apenas um dia de avaliação, ele vai conseguir expressar aquilo tudo que ele adquiriu? Se ele tiver uma questão emocional nesse dia? Exatamente. E se ele viu os pais discutindo? E se aconteceu alguma coisa no caminho da escola que abalou essa emoção? Isso fala mais alto que o conhecimento. E a gente precisa considerar isso. E a gente precisa contar para os jovens que eles não são um número, que eles não são uma nota. Que isso é importante. É importante para o currículo, claro, mas isso não define quem ele é. Porque hoje eu posso ser um 4 e amanhã eu posso ser um 8. E isso não me define como pessoa. Isso só define o quanto eu estava preparado para aquele momento ou não. Exato. Em conversas com a coordenação, eu levanto muito sobre isso, né? Porque os pais, às vezes, eles estão muito preocupados, claro, não tiro a razão, com a nota, né? Então, eles vêm na reunião e eles querem o boletim. Quanto que tá no boletim? Eu falo, e o boletim, ele é só um resultado, né? Mas antes do resultado, teve todo um processo, né? E isso que você trouxe, Luana, é muito importante. O quão é nítido a gente sentir ali no desempenho da criança quando a gente tem pais ativos no processo de ensino-aprendizagem e quando não, né? Então, assim, quando a criança precisa aprender a sobreviver no mundo pedagógico, né? Então, é muito diferente. E eles acabam gerando uma cobrança em cima do aluno que muitas vezes você não entendeu o porquê do processo, né? Assim, onde está a dificuldade do meu filho, né? Então, os pais, por exemplo, que acompanham a lição de casa, sabem que, poxa, se cair fração, talvez ele não vá tão bem, então eu preciso reforçar a fração com ele. Ah, não, mas olha, se cair a expressão numérica, ele tá entendendo o conceito. Vai para matemática. Mas a mesma coisa dos conceitos de humanas, né, de linguagens é a mesma coisa. Então, assim, se ele souber conjugar um verbo, tranquilo, mas se ele não souber, aqui eu preciso estudar um pouquinho mais. A interpretar textos, né, isso é uma coisa que judiação. A pandemia, assim, ela prejudicou muito mesmo. A gente sente aí nos alunos que passaram pela alfabetização na pandemia, hoje eles sofrem muito com a questão do interpretar. E o interpretar não é só para português. É o básico, né? Não é verdade? É o básico para todas as matérias. Para comunicação. E aí eu volto na questão da nota, né? A gente quer um filho nota 10, né? Um filho, um neto, um sobrinho. Mas é 10 a que preço? Uhum. É um 10 real? Exato. Né? Como você me estava falando. Ele conhece a matéria, ele aprendeu de fato? Sim. Ou ele decorou para fazer aquela atividade? Exatamente. Né? Ele vai levar esse conhecimento para a vida? Ou ele vai só ali na escola, aprendi ali para fazer a prova e acabou e pronto. E não é isso, né? A gente volta na mesma frase, né, Lu? É formar a pessoa para a vida. Sim. Né? A gente não sabe o que um 5 está escondendo. Exato. Da realidade. E a gente não sabe o que um 10 está escondendo da realidade. E até vou fazer uma analogia aqui, né? Quando você vai no médico e você tem um sintoma, ele usa esse sintoma como um caminho para o diagnóstico para resolver a sua situação. A avaliação tem uma função diagnóstica. Quando o aluno tira um 5, ele está me contando a mim, professor, contando à família, que ele precisa desenvolver mais habilidades naquele lugar. Não quer dizer que ele é bom ou ruim em nada. Em nada. Só quer dizer que ele desenvolveu algumas coisas mais rapidamente e outras ele precisa de mais ajuda. Uhum. E a gente precisa começar a entender o boletim como um diagnóstico e não como a cartada final. É isso. Ele não é o fechamento, ele é mostrando qual é o cenário atual para que eu dê o próximo passo. E é assim que o bom professor faz a sua avaliação. Exato, exatamente. E em contrapartida também, a gente também não pode afrouxar muito o cinto com relação a resultados, né? Bom. Porque senão a gente acaba... No afrouxar do cinto, a gente pode acabar perdendo eles, né? Isso me preocupa bastante também. Porque ao mesmo tempo que a gente tem pais com altos níveis de cobranças, a gente tem pais com níveis de cobrança
anulados, né, baixíssimos. A gente sente em reunião de pais, a gente sente em entrega de trabalhos, em, né, participação. Então isso é, assim, é um alerta, né, que a gente tem que ter o equilíbrio de tudo. A gente acaba sempre nos nossos episódios aqui rodando e caindo na palavra equilíbrio, mas é porque eu acho que isso faz, né, do ser humano mais forte, quando ele entende que a vida é um equilíbrio. Então eu não preciso esfolar o meu filho de cobrança, mas também o não cobrar também é perigoso. Talvez até mais perigoso do que o excesso da cobrança. Né? Da presença, da participação, porque a gente fala na cobrança e parece que é só aquela coisa do general, né? Mas a cobrança, ela engloba além. Sim, ela inclui a valorização daquilo. Exato. Inclusive, né, a gente escuta muito essa pergunta dos alunos. Ai, professora, mas onde eu vou usar isso na minha vida? E eu sempre conto a historinha dos caminhos neurais. Eu falo, vou explicar para vocês uma coisa nova, né? Dos caminhos neurais. E os jovens estão muito em alta a questão de cuidar do corpo, manter o corpo saudável, né? Eu falo, você vai para academia, você treina os seus músculos. Você quer ser jogador de futebol, você vai treinar futebol. Só que a gente também precisa treinar, usar a nossa ferramenta, o nosso cérebro. Sim. Então, independente se você vai usar isso ou não, você está desenvolvendo caminhos neurais que aumentam o seu grau de inteligência. Não quer dizer que você vai usar a equação de segundo grau todo dia ou a fórmula de Bhaskara, mas quer dizer que o caminho que você fez para desenvolver esse raciocínio vai te tornar uma pessoa que sabe resolver um conflito, uma pessoa que consegue interpretar um texto, consegue ter uma boa conversa, Sim. né? E se interessar por diversos assuntos. Uma pessoa completa, uma pessoa equilibrada. Então, e isso quando a família ajuda a trazer essa valorização, né? Não é somente a nota, não é só o passar de ano, é o que você está colocando na sua bagagem. A Camila Cury sempre fala isso, né? E aí eu quero reforçar, inclusive, aqui para as famílias. Nós temos nossos filhos. O que estamos colocando na bagagem deles? Uma hora eles vão viajar sozinhos. Essa mala, ela não pode ser tão leve a ponto de ele não ter as ferramentas necessárias. Mas também não pode ser tão pesada a ponto dele deixar essa mala no meio do caminho. Então, esse equilíbrio com a valorização de cada etapa. Então, agora eu preciso aprender a fração. Lá na frente eu preciso aprender sobre os presidentes que tivemos ao longo da história. E assim eu vou me desenvolvendo e me tornando uma pessoa completa, treinando o meu poder de pensar. Exato. Até porque nós não podemos nos desvencilhar dessa questão de números, porque infelizmente a nossa sociedade trabalha dessa maneira, né? Você vai ser classificado, você vai ser enumerado, né? Exato. Vão atribuir notas a vocês ao caminho da sua vida, né? Ao longo da sua vida. Mas o que acontece? Uma criança, um adolescente, um adulto emocionalmente saudável lida com essa questão da sociedade muito mais fácil. Exatamente. Então o ponto é esse, né? É você chegar num nível de evolução emocional que você consiga olhar para aquele número e falar, ok, exato. Fui bem, posso melhorar, fui mal, vou chegar até lá. Então esse é o ponto, né? E é um ponto importante também que a gente fala da frustração, né? Que isso também seria um assunto só de podcast, só sobre um episódio só sobre isso. Só sobre isso. Mas o que é muito importante, porque, por exemplo, a gente vem de algumas gerações que a frustração, eles não sabem lidar. Eu não sei nem se é essa a expressão certa, se eles não sabem lidar, ou a gente precisa deixar eles passarem por isso. Eu falo como mãe. Para mim é muito difícil, por exemplo, deixar os meus filhos, mais o meu mais velho, né, passar por alguma frustração. Eu gostaria de suprir. Quando eu percebo, eu falo, não, eu não posso suprir. Essa frustração faz parte, né? É o não ter o que ele quer na hora que ele quer. É o não poder o que ele gostaria. Tipo assim, um Doritos às 7 da manhã. Um exemplo raro, né? Mas assim, ele não pode, e a frustração faz parte. E os números, eles trazem isso, né? Então, às vezes, poxa, eu queria ter sido o primeiro colocado na USP, mas eu fui o 29º. E ainda assim já estaria ótimo, viu? Já tá ótimo. Você tá dentro da USP. Exatamente. Mas
né? Então, é o que a gente fala da cobrança, mas a gente também fala da frustração. Exato. E faz parte, de repente, não passar de primeira. Exato. Né? Isso não nos reduz a, então eu sou péssima, eu não vou conseguir, eu preciso trocar de curso, né? Eu acho que... Eu tenho um exemplo de vida particular de um colega meu, que desde a primeira série do ensino médio, ele falava que ele queria ser médico. Ele queria ser médico, ser médico, ser médico. E ele tentou aqui em São Paulo por 8 anos. E eu achei ele, assim, de uma extrema determinação. E aí, por algum motivo, ele foi para Salvador. E lá ele prestou e passou. E ele está no caminho da medicina. Eu falei, cara, isso é a vontade, né? Assim, é a persistência. Porque a gente precisa disso mesmo. Se é o nosso sonho, a gente tem que ir em busca dele. Custe o que custar até certo ponto, mas que bom. E eu fico muito feliz que ele se realizou, né? Porque você percebe que é um sonho que ele alcançou. E que bom que e ele teve muito apoio de família. A mãe dele foi essencial para ele, assim, nesse trajeto, sabe? Então, eu trago isso como, né, a gente levantando um pouco da frustração e aprender que, infelizmente, a gente sempre vai estar enquadrado em algum lugar. E quando a gente está emocionalmente forte, saudável, talvez, a gente consegue entender, né, esses desequilíbrios aí que a vida pode trazer pra gente. Torna-se irrelevante. É. Né, que é o ponto. É isso. Não irrelevante ao ponto de você deixar seus sonhos, mas irrelevante ao ponto de não te fazer mal emocionalmente. É, isso mesmo. Bom, o papo tá muito bom, muito gostoso, riquíssimo, né, de conteúdos aqui. Daria mais umas 2 horas de podcast brincando. Com certeza. Mas precisamos finalizar, nosso tempo tá acabando. Cacau, deixa um recadinho pros nossos... Deixo com amor, com carinho para os nossos alunos, para as nossas famílias. Eu queria deixar esse recadinho que nós estamos sempre de braços abertos, portas abertas para recebê-los. Estamos sempre aqui com muito amor e eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Muito obrigada, Tamara. Obrigado eu pela participação, o seu carinho em aceitar é muito importante pra gente, viu? Obrigada. E agora a Lu, né, que se dispôs a vir aqui gravar conosco. Muito, muito obrigada. Sei que sua agenda é muito corrida, mas eu sei que o seu recadinho vai vir com capricho. Então, por favor. Com certeza. Inclusive, peço a liberdade aqui de contar uma história rapidamente, né? Um pai foi até a reunião do seu filho, ali, dos anos iniciais, e ele chegou muito apressado, não entendendo muito bem por que ele tinha que estar ali, tinha também reuniões de trabalho, agenda cheia, e aí ele recebe o boletim, então, do filho, ele olha e se envergonha, porque ele vê algumas notas 5, 6, e uma 7, ele fala, poxa vida, eu invisto tanto na educação do meu filho para isso, e ele rapidamente dobra esse boletim e vai para casa. Chegando em casa, ele faz uma repreensão ao filho, que não entende muito bem, fica chateado. E aí esse pai, então, vai para o quarto, deixa eu entender melhor o que aconteceu com esse boletim. E aí, então, ele percebe que ele não prestou atenção na reunião, porque a professora explicou que foi um trabalho feito em sala de aula, onde as crianças estavam dando nota para quanto tempo o papai fica comigo, qual a disponibilidade da minha família, quantas vezes por semana os seus pais contam uma história para você antes de dormir? E aí ele se deu conta que a nota era dele e não do filho. E será que nós estamos cobrando algo quantitativo deles? Estamos deixando o nosso qualitativo como família de lado? Então, meu convite é esse. Qual nota você daria para o seu relacionamento com o seu filho hoje? Será que a gente pode pensar nisso? Obrigada, Lu. Importantíssimo. Até arrepia aqui, né? Mas é isso. Bom, pessoal, muito obrigada. Meu recado para vocês é, mais uma vez, assim, cuidarem, né? Cuidarem do bem mais precioso de vocês, entenderem que os números são importantes, mas não definem, né? Cuidar do emocional das nossas crianças. A gente faz a nossa parte, mas a gente só consegue o sucesso quando a família tá junto com a gente. Isso, graças a Deus, a gente tem bastante aqui, né? Essa parceria de família, escola, o que as crianças sentem muito, né? Então, é isso. Muito, muito obrigada por mais essa participação de vocês e até o próximo. Tchau!